Olá, hoje estamos aqui para falar um pouquinho de iluminismo. O iluminismo que é um dos fundamentos do mundo contemporâneo. O mundo ele é do jeito que ele é hoje, século XXI, basicamente por conta de algumas revoluções que aconteceram, chamadas revoluções burguesas, que aconteceram aí no século XVIII, final do século XVIII, com destaque para a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que acabaram moldando, né, ou remodelando o mundo, e o fundamento teórico por trás dessas revoluções, as chamadas revoluções burguesas, é o iluminismo. Né? São os valores que, de alguma maneira, organizam o nosso pensamento até hoje. Né? São os valores considerados os valores consagrados pela civilização ocidental no século XXI, ainda que cada vez mais tenha gente que questione esses fundamentos, né? Por mais que a humanidade tenha lutado em nome desses princípios, hoje tem gente que quer voltar para o passado, né? Que quer voltar para um mundo muito próximo de uma construção social e política que já foi superada há muito tempo, né? Enfim. Vamos entender melhor o que foi o iluminismo. Então, o iluminismo, um conjunto de ideias, né? um programa filosófico, um ideário, uma doutrina que vai despontando aí na Europa ao longo do século XVIII, em especial a França, também a Inglaterra. Né? Claro, havia outros filósofos iluministas em outros países, né? Mas o centro do pensamento iluminista é a Europa, e com destaque maior para a França. Tá? E aí, é preciso que a gente lembre que antes do iluminismo, antes do pensamento iluminista vir à tona, a gente tem alguns antecedentes muito importantes que vão levar ao desenvolvimento do iluminismo, né? da doutrina iluminista, da filosofia iluminista. E uma das questões mais relevantes aí, como antecedentes do iluminismo, é a revolução científica, né, que acontece algumas décadas antes do iluminismo e que consiste basicamente na busca por métodos que legitimem a busca do conhecimento. Né? A revolução científica ali do início da Idade Moderna, que vai conceber o que a gente chama de ciência moderna. Né, que vai dar origem ao que a gente chama de ciência moderna. E aí, caras como Francis Bacon, Isaac Newton, René Descartes vão tentar dar um entendimento racional ao universo, vão tentar olhar para as coisas do mundo, para o mundo e perceber um modus operandi, quer dizer, um modo de funcionamento, né, padrões, repetições, né, para a partir daí abstrair formulações, né, que deem conta de compreender e explicar o funcionamento do universo. Né? Então essa preponderância da razão vai ser algo fundamental para que desponte algumas décadas depois o pensamento iluminista. Né? A valorização da razão, né, muito própria dos pensadores da Idade Moderna, como contraponto àquela perspectiva medieval, né, muito fundamentada no teocentrismo, na fé. Né, as coisas acontecem simplesmente por uma questão de vontade divina, né, aquele pensamento mágico vai sendo substituído por uma valorização do pensamento racional, isso desde o Renascimento, né, no final da Idade Média. E a Revolução Científica dá um fôlego maior para isso, né? Transforma essa valorização da razão no que a gente chama de ciência. Né? E essa valorização da razão, então, vai gerar o iluminismo. Né? O iluminismo, como eu disse, um conjunto de ideias que surge na Europa no século XVIII, ideias essas que estão completamente fundamentadas na defesa das liberdades individuais e no combate ao chamado antigo regime. O que é o antigo regime? É o jeito que os países da Europa eram governados até então. É o jeito em que as monarquias nacionais europeias funcionavam até então. Rei absolutista,
né? Um rei com poder totalitário acima de tudo e de todos, amparado ali por uma classe nobre, né? pela nobreza que vive ali na corte, pelo clero. E aí esse tripé, realeza, nobreza e clero, estão acima de tudo e de todos, né? E tem o poder, e mais do que poder, privilégios e todos os direitos possíveis e imaginários no mundo do Antigo Regime, né? E mais do que qualquer outra figura, o rei, né? A realeza acima de tudo e de todos. Então, o Antigo Regime ele é composto por uma série de características, uma delas é o absolutismo, né, do Estado monárquico, das monarquias nacionais, né, dos reis dos países europeus e tal, como o da França, por exemplo. Outra característica importante do Antigo Regime é o mercantilismo, né, que tem a ver com o absolutismo, à medida em que o mercantilismo ele se identifica com um estágio anterior do capitalismo, né, uma espécie de pré-capitalismo, no qual o rei detém o controle absoluto da economia. À medida que o rei detém o controle absoluto de tudo e de todos, a economia também é um instrumento nas mãos do rei, né? Então o rei é que vai determinar como que a economia vai operar, né? As regras comerciais, as companhias de comércio que vão operar na América, na Ásia, depois na África, e vai impor barreiras e obstáculos e taxar todos os demais setores da sociedade, né? Os impostos, enfim. O poder absolutista do rei ele se reflete no mercantilismo, né? E, como eu disse, junto com o rei, há alguns setores ali que amparam esse poder real. O caso do clero, né? O clero católico tinha um poder muito grande, principalmente na questão da disseminação de valores, né? Aqueles valores ainda muito próximos aos valores medievais, né? Ainda era uma pleno século XVIII, a Igreja Católica Europeia ainda vivia, respirava aqueles valores medievais, né? E aí esse poder do clero também era muito contestado, né? E a classe social que mais vai se incomodar com o poder exagerado do rei, com o mercantilismo e o rei impondo obstáculos, né, na economia, impondo barreiras ao livre comércio, impondo negativas, proibições à liberdade religiosa. Quem mais vai se incomodar e conseguir expor esse incômodo é uma classe em ascensão econômica durante a Idade Moderna, chamada burguesia, né, formada basicamente por grandes comerciantes que se sentem incomodados com o excesso de poder do rei e com a ausência quase que absoluta de voz, de espaço para si, para ela, a burguesia, né? Então a burguesia vai se ver muito diretamente representada no iluminismo, né? O iluminismo ele reflete um ideal burguês à medida em que ele se opõe ao poder absolutista e abre esse espaço, né, de contestação para a burguesia, para que a burguesia coloque os seus interesses, né, no jogo político, né, no campo das discussões políticas e tudo mais. E entre os iluministas, a gente com certeza tem que destacar alguns nomes aqui, né? Vamos começar falando do Locke, John Locke, que defendia os direitos naturais do homem, né? Quer dizer, direitos que o ser humano teria por ter nascido ser humano, né? Você nasceu homem, você tem direito a uma série de prerrogativas, uma série de coisas por ter nascido homem, né? Um direito natural, quer dizer, a natureza te deu, Deus te deu, né? E o John Locke tem um conceito de direito e de liberdade muito particular, se a gente comparar com o nosso conceito mais contemporâneo de liberdade, né? Porque para o Locke a liberdade ela deve ser absoluta.
A liberdade ela não pode ter barreiras, né? Então, a liberdade de cada indivíduo ela deve ser absoluta. Então, à medida em que você consegue fazer valer a sua liberdade, você tem até o direito de passar por cima da liberdade do outro. Se você for forte o bastante para impor a sua liberdade sobre o outro, você tem até o direito de escravizar o outro em nome da sua liberdade, de fazê-lo escravo. Né? Parece paradoxal para o nosso conceito atual de liberdade, que é um pouco mais moderado. Mas para o Locke não. Até porque o Locke ele é um cara que vive num outro momento da história e ele é um escravocrata. Ele tem escravos. Né? Os amigos dele têm escravos. A classe a qual ele pertence, o ambiente social ao qual ele pertence, todo mundo ali vive da mão de obra escrava, do comércio de escravos e da exploração da mão de obra escrava, sobretudo em fazendas aqui da América. Então ele vai defender uma liberdade para ele que deve ser tamanha, né? Que deve ser grande o bastante, ilimitada, a ponto de você poder passar por cima da liberdade do outro em nome da sua liberdade. Né? Então é uma defesa da liberdade que legitima a escravidão. Né? Porque você é tão livre, mas tão livre, que você tem o direito de deixar o outro um escravo, de fazer do outro um escravo, de tomar a liberdade do outro em nome da sua liberdade. Né? E o John Locke, ele também apresenta, além de tratar muito da questão da liberdade e tal, ele tenta associar essa questão da liberdade à ideia de felicidade. Né? Para ele, tem até uma frase na qual ele diz: a necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade. Então perceba, são dois valores muito caros ao mundo contemporâneo, né, muito importantes ao mundo contemporâneo, que são apresentados aí para a história, né, ou sublinhados aí, destacados pelo Locke. Né, a felicidade, a busca pela felicidade e a liberdade. E nem sempre foi assim, né, no Ocidente. Houve uma época em que as pessoas simplesmente aceitavam que não dava para ser feliz o tempo todo, que não dava para ser livre, e aceitavam o mundo da forma como ele era. Né? E o mundo como ele era até então não permitia a liberdade a todos e não permitia uma felicidade absoluta da forma como hoje a gente acredita que é possível. Né? E hoje a gente acredita que é possível essa felicidade ininterrupta, constante, porque o iluminismo nos convenceu disso. Né? Foi o iluminismo, antes o Renascimento e depois o resgate dessa ideia de que dá para ser feliz o tempo todo com o iluminismo. Aí a gente pode passar para o Diderot, né? Agora um francês, o Locke era um inglês, Diderot um francês, que defendia com unhas e dentes o fim do antigo regime e o poder para a burguesia. Né? O Diderot tem aquela frase clássica, né, extremamente radical, que ele diz assim: a miséria no mundo só irá acabar quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Quer dizer, o que ele está dizendo? Tem que acabar o antigo regime. Né? Ou seja, tem que acabar a realeza e tem que acabar o clero. Né? Para ele, Diderot e para boa parte dos iluministas, praticamente todos eles, o mal do mundo era o antigo regime. Ou seja, o poder absoluto do rei e a influência extrema do clero, né? Que impedia que novos valores burgueses, ascendessem. Né? Há um outro francês muito importante, Voltaire, né? Que também é um anti-absolutista, defende liberdades civis, e também tem uma frase clássica dele, né? Ele diz, entre outras coisas: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las, quer dizer, o direito à liberdade de expressão, né? Que é o fundamento, um dos fundamentos centrais da democracia ocidental, contemporânea, liberal, burguesa, né? Ou seja, do modelo de democracia que a gente vivencia no mundo ocidental hoje, ou até hoje, né? Com base na liberdade de expressão, na participação dos cidadãos, né? Independente do seu matiz político, né? Da sua tendência política. Aí vem um outro francês muito importante, Montesquieu, que se dedicou muito
a questões principalmente políticas, né? O Montesquieu ele elaborou uma nova visão a respeito dos governos, né? Como que deve ser o bom governo? Para o Montesquieu, o bom governo não é um governo autoritário. E um governo autoritário, ele tem como principal característica o fato dele ser feito por uma pessoa, um cara que está acima de tudo e de todos, que é o rei. Para o Montesquieu é preciso quebrar isso, é preciso fragmentar o poder, dividir o poder. Não dá para ter um cara só acima de tudo e de todos. Então Montesquieu ele concebeu um novo sistema político que existe até hoje, né, que vigora até hoje no Ocidente, em boa parte do mundo, que é a divisão do Estado em 3 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Uma parte dos países do mundo segue esse modelo que o Montesquieu elaborou no século XVIII, pensando na França, né? Pensando na França no século XVIII. A gente está no século XXI e continua fazendo do mesmo jeito. Por quê? Porque o mundo não mudou tanto assim de lá até aqui. Mudou em termos tecnológicos, né? Mas os valores que a gente compartilha, a sociedade, a organização, a configuração social, né, a maneira como a sociedade se organiza, né, a pirâmide social, a própria economia, né, não se alterou tão profundamente assim. Porque a gente, a partir do iluminismo, a gente tem o início da Idade Contemporânea e a gente permanece na Idade Contemporânea, né? Por mais que as coisas tenham mudado aqui e ali, não é uma transformação substancial da época do Montesquieu até hoje. Claro que dá para a gente questionar, né, que será que funcionaria ainda hoje esse modelo, ainda mais porque ele concebeu para a França e a gente está num país que não é a França, mas enfim, ele elaborou isso e a gente continua usando, né? Executivo, legislativo e judiciário, um poder, cada poder tem a sua parcela de responsabilidade, cada poder tem os seus atributos específicos, um poder vigia o outro, né? E aí se divide o poder para evitar a concentração de poder nas mãos de uma única autoridade, né? Além disso, o Montesquieu ele tem também uma frase muito emblemática acerca do pensamento dele, na qual ele diz assim: liberdade é o direito de fazer tudo o que a lei permite. Então o conceito de Montesquieu para a liberdade é o nosso conceito de liberdade, muito mais do que o do Locke, né? O conceito do Locke é muito radical, né? E o do Montesquieu é praticamente o nosso conceito de liberdade. Quer dizer, eu posso fazer tudo o que a lei diz que eu posso fazer, né? É a lei que vai mediar as relações entre as pessoas, né? É a lei que vai estar acima de tudo e de todos, e não o rei, né? Então, o Montesquieu, além dele propor a divisão do poder, ele propõe a lei como poder máximo, né? Supremo. E aí vem um outro cara muito importante para o iluminismo, que é o Rousseau. Né? O Rousseau ele tem uma posição bastante mais radical do que os outros iluministas, porque enquanto os outros iluministas defendem uma visão de mundo que vai favorecer a burguesia, né, o Rousseau ele vai mais a fundo. Né? O Rousseau ele não acha que todos os problemas do mundo estão ligados só à questão do antigo regime. Ele acha que a coisa é mais estrutural, né? Que há problemas mais profundos do que o poder do rei ou a influência exacerbada do clero. O Rousseau ele acredita que a propriedade privada é um problema muito mais sério e muito mais primordial, muito mais ancestral, que está muito mais na raiz de todos os problemas e males do mundo do que exatamente o rei ou o clero, né? Então Rousseau ele tinha uma postura muito mais revolucionária do que os outros iluministas, né? Há até alguns historiadores, sociólogos, filósofos que não consideram o Rousseau um iluminista propriamente. Outros dizem que não, ele era um iluminista porque viveu no século XVIII e contestava o antigo regime, mas ele ia além da contestação ao antigo regime, né? Ele defendia interesses que acabavam favorecendo mais do que só a burguesia, né? À medida em que ele
contesta a própria propriedade privada, né, que era o fundamento do pretenso poder da burguesia. Né? A burguesia, ela é burguesia porque ela tem acesso à propriedade privada. Né? Então o Rousseau tem essa visão mais radical, né, do que os outros iluministas. A gente pode falar ainda do Adam Smith, né, um outro inglês, exemplo do John Locke, e o Adam Smith, assim como o Locke, vai ter uma visão mais ligada à economia. Né? Então os franceses têm uma pegada mais puxada para a política, até porque o Estado francês vivia um problema muito, muito grande, uma crise muito grande, e o absolutismo francês era muito realmente pesado. E a Inglaterra vivendo aquela experiência pós-Revolução Inglesa, né, de um desenvolvimento capitalista e da burguesia dando os seus passos ali, né, na história. Então, os ingleses, eles vão ter, os filósofos ingleses, os iluministas ingleses, eles vão ter uma preocupação um pouco maior com as questões da economia. E o Adam Smith, ele é considerado o pai do liberalismo econômico. Né? O que é o liberalismo econômico? O liberalismo econômico é uma parte do iluminismo. Né? É um aspecto do iluminismo. É a maneira como o iluminismo enxerga a economia. E como que o iluminismo enxerga a economia? Com base na ideia da liberdade. Né? Afinal, a ideia da liberdade é uma ideia geral para todo o pensamento iluminista. Né? Você deve ser livre para escolher a sua religião, para se expressar e para realizar o comércio. A economia deve ser livre. Esse é o ponto do Adam Smith. Né, do liberalismo. A economia não deve ser conduzida pelo Estado. Se há uma crítica, né, ao Estado por parte do iluminismo, uma crítica a esse Estado superpoderoso conduzido com mãos de ferro pelo rei, né, se a crítica é essa, então a crítica no campo da economia vai ser, não pode ter um Estado superprotetor, um Estado superatuante, que seja um agente muito poderoso da economia. Pelo contrário, né? Para o liberalismo, a economia não deve ser conduzida pelo Estado, mas pela lógica da oferta e da procura, e pela livre concorrência, né? Livre iniciativa privada. Né? Esse é o liberalismo que contribuiu diretamente para compor o sistema capitalista. Né? O liberalismo que vai se atualizando ao longo das décadas e dos séculos subsequentes e está vivo até hoje. Né? Sobretudo sob uma nova roupagem chamada neoliberalismo, né? que é um modelo econômico muito presente em vários países do mundo, né? Que é até um liberalismo exacerbado. Né? Mas, enfim. Então, Adam Smith, ele é o pai do liberalismo, que é um aspecto do iluminismo ligado à questão da liberdade econômica. Né? E o Adam Smith tem uma ideia muito controversa, né? Tem uma posição muito controversa, muito polêmica, que ele diz o seguinte: cada um, lutando pelos seus interesses, acabaria por gerar benefício para todos. Uma ideia meio controversa, facilmente refutável, né? Porque nem sempre os meus interesses são os mesmos interesses seu ou de qualquer outro. Né? Às vezes a gente pode entrar em conflito. Né? Historicamente é corriqueiro, né, esse tipo de conflito de interesse. Então, nem sempre, quando cada um faz a sua parte, no fim dá bom para todo mundo. Né? Nem sempre, se cada um lutar pelo seu interesse, todo mundo vai ter benefício. Às vezes vai rolar um conflito. Né? E às vezes o mais forte é que vai impor os seus interesses. Então, é um princípio um pouco, eu diria, infantil do Adam Smith, mas muita gente até hoje defende esse princípio e acha que é por aí. De qualquer forma, fica registrado aí como uma das diretrizes do pensamento liberal, do pensamento do liberalismo. Né? Agora a gente pode falar um pouquinho, para finalizar, a respeito da influência política imediata do iluminismo. O que o iluminismo deixou para a história? Primeiro, algo que ficou conhecido como despotismo esclarecido. Né? Então, alguns reis europeus, ali no final do século XVIII, ou meados ainda do século XVIII, a partir do momento que o iluminismo começa a se espalhar pela Europa,
alguns reis, percebendo que o iluminismo pode causar problemas para esses reis, né? Pode ocasionar até revoluções, como acabou acontecendo mesmo, pode provocar o fim do antigo regime, como aconteceu inicialmente na França. Alguns reis, eles tentam então se aproximar do iluminismo, mesmo sabendo que o iluminismo era uma corrente contrária a eles, mas é aquela coisa, eu vou me aproximar um pouco deles para reformar uma coisinha aqui, ajustar uma coisinha ali e tentar enfraquecer o meu inimigo dessa maneira. Né? Eu vou mostrar para todo mundo que eu estou me modernizando, né? Que eu estou me atualizando. Então muitos reis passaram a convocar, né? A ter junto de si, nos seus governos, alguns pensadores iluministas, né? Como conselheiros, para ajudar no governo, né? Sobretudo na questão econômica. Então, no século XVIII, XIX, era muito comum esse despotismo esclarecido. Né? O que é despotismo? Despotismo vem da palavra déspota, que é um tirano, um ditador, um governante autoritário. Então, o cara continua a ser um governante autoritário, mas ele é esclarecido, ou supostamente esclarecido. Né? Ou seja, ele tem aquele verniz do iluminismo, né? Aquela capa do iluminismo, aquele conhecimento teórico do iluminismo. Né? Então, ou o rei, ou algum conselheiro, ministro, enfim, alguém que está próximo dele nesse âmbito de governo, é um iluminista, né? E traz um pouco dos ideais iluministas para o governo. Claro, não a ponto de derrubar o governo, mas promover algum tipo de modernização, sobretudo na economia, né? Menos dos direitos, né, dos cidadãos e mais na área da economia. Né? Também na área das ciências, né? Do saneamento urbano, das melhorias nas cidades europeias e tal, né? Na racionalização, enfim, do mundo europeu. Né? O despotismo esclarecido ele atua principalmente numa racionalização das coisas, da economia, da administração das cidades, né? Muito mais do que na concessão de direitos. Tá? Além do despotismo esclarecido, no que mais o iluminismo influenciou? Tudo. Né? Mas, a princípio, Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que aparecem na Revolução Francesa e que depois vão dar origem à Declaração dos Direitos Humanos, né? Que não tem nada de comunista, é iluminista, portanto, burguesa, né? É um ideário burguês, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, baseados nas liberdades e na igualdade de direitos, não na igualdade econômica. Né? A independência dos Estados Unidos e depois dos outros países da América, tudo isso foi decisivamente influenciado pelo ideário iluminista, né? Sobretudo as ideias de igualdade perante a lei, de liberdade, né? Nas suas mais diversas conotações, vieses e perspectivas, certo? Então, sobre iluminismo, em linhas gerais, é isso. Até a próxima!